Bem-vindo ao iTalk, o novo programa da Euronews, onde todas as semanas você faz perguntas aos que tomam decisões na Europa. Eu sou Alex Taylor e vou fazer tudo para que obtenha boas respostas. Comigo hoje está o presidente do Grupo Parlamentar do Partido Popular Europeu, Joseph Daul. Joseph Daul, bom dia. Para os que não conhecem, o PPE é a direita europeia, a centro-direita, como o define? É o centro-direita. Está pronto para responder a todas as perguntas? Com certeza. Começamos com uma pergunta que nos vem da Roménia. Depois do escândalo relacionado com as atividades de lobbying de alguns eurodeputados, como explica que a corrupção possa ter chegado ao coração da União Europeia? É verdade que o Sunday Times apanhou deputados que foram obrigados a demitir-se em consequência disso. Não está bem. Não, diria, está mal. Um homem público deve ser irrepreensível. Por isso pedi imediatamente, no que diz respeito ao nosso deputado austríaco, pedi ao líder do seu partido que o demitisse imediatamente. Mas em Bruxelas está o epicentro do lobbying. É muito difícil, há interesses financeiros enormes. Mas sim, mas o lobbying não há necessidade de ser pago. De outra maneira, eu devia ser um mau deputado. Durante 12 anos nunca me foi proposto. E se fosse, eu nunca teria aceito. O lobbying é normal, é necessário que se tenha contactos com os lobbies, porque não se pode conhecer todos os processos, mas depois deve-se elaborar uma opinião própria e deve fazer-se o trabalho próprio. Mas o que responde à Rosandra, que diz, por exemplo, ter a impressão que os deputados europeus não prestam contas a ninguém. É esse o problema. Mas se têm as contas a prestar, isso vê-se bem. Este caso saiu na imprensa. Isso quer dizer que a pessoa que trabalha mal ou que tenta receber dinheiro indevido é denunciada. E se for denunciada, é denunciada. Eu queria responder à senhora que não há mais de 3 ou 4% de maus políticos, como no conjunto das outras camadas socioprofissionais. A nossa segunda pergunta vem de Pierre Romary, estudante em Lyon. Eu preferia que a Europa se preocupasse mais com os problemas ecológicos. Eu penso que está chegado o momento, mas não será com um Parlamento de direita. Mais preocupações com a ecologia e a direita que não se interessa muito a isso. Creio que é falso. A direita interessa-se tanto pela ecologia como a esquerda ou os partidos ecológicos. Mas o que a direita tem a mais, digo sempre, é que se preocupa com a economia social de mercado. Pode-se fazer ecologia quando se ganha dinheiro. E até agora a direita tem-se preocupado com os déficits que existem por todo o lado. E quando se tem déficits por todo o lado, não se pode fazê-lo de todo. Na sequência disso, o que é que se passou em Fukushima? A Comissão Europeia queria testes de stress, controles sobre as centrais nucleares. E de facto foi o Parlamento Europeu que, muito surpreendentemente, disse que não. Não, mas creio que na semana passada estava-se no irracional. Eu geri a crise das vacas loucas em França, que era uma crise muito, muito profunda, e durante algum tempo vivia-se no irracional. Agora é necessário retornar ao racional. Primeira questão, teste de stress, o que se passou, foi uma muito boa análise. Segunda questão, substituir a energia nuclear, mas como substituí-la? Que vamos fazer? Quanto é que isso custa e quem vai pagar? Pergunta francesa de novo. Chamo-me Guillaume e estou a falar de Paris. Depois do voto da recomendação que reconhece que seria interessante impor uma tributação sobre as transações financeiras, quando é que a União Europeia vai mais além e instaura esta taxa a nível internacional? O que pensa em relação a esta tributação? Estamos a votá-la, estamos a fazer o governo económico. Eu digo que é necessário ainda ir mais além e não ficar unicamente na tributação financeira. É necessário também a tributação das matérias-primas, como, por exemplo, os alimentos. Acho escandaloso especular sobre os bens alimentares na Europa ou no mundo e é isso que se passa. O que é exatamente uma transação financeira? Uma transação financeira, sabe, eu dou sempre esta imagem. É a direção dos bancos que está no 12º andar e que não se preocupa com o que se passa no 3º andar, onde os jogadores de Game Boy estão a jogar e a ganhar muito dinheiro. A nossa questão seguinte para Joseph Daul. Em que é que a União Europeia pode limitar a crescente influência dos partidos da extrema-direita? É papel do Parlamento Europeu impedir a chegada ao poder da extrema-direita em certos países? Se é esse o seu papel, como pode desempenhá-lo? Não, o Parlamento Europeu não pode fazer nada. São eleições nacionais, portanto isso passa-se nos diferentes países. E por enquanto os partidos de extrema-direita estão muito limitados no Parlamento Europeu. Os partidos abertamente racistas não podem estar representados em Bruxelas ou em Estrasburgo? Ou podem? Há regulamentos?
Não, mas os que são eleitos e os partidos que são autorizados nos diferentes países podem ter representantes no Parlamento Europeu. Última questão para terminar, Aytolk. Chamo-me Alexi. Acha normal que os deputados europeus não tenham a obrigação de estar presentes nos plenários? É o caso, nomeadamente, da Rachida Dati. Sabe-se que tem um salário extremamente atraente e que não tem de estar presentes, a não ser no dia de eleição do presidente. Agora dizemos nós, quais são as vossas obrigações de presença? Há controles de tudo isto? E o que impede os deputados mal intencionados de vir exatamente justificar as ajudas de custo e de seguida saírem? Como eu disse atrás, há 3% de pessoas que podem cumprir mal as suas obrigações. Posso mesmo assim dizer que, na grande maior parte, os cidadãos podem controlá-los, porque temos as presenças em sessões, temos as presenças nas comissões que são publicadas. Quem controla isso? Quem olha no dia-a-dia? Quem registra os que estão presentes? De qualquer modo, é obrigatório assinar. Se alguém não assina, vê-se e, como tal, não recebe as suas ajudas de custo. Portanto, se não votar mais de 50% de votos nominais nos plenários, não há ajudas de custo. Portanto, há regras estritas, muito mais estritas que nos parlamentos nacionais. E além das ajudas de custo, há chamadas de atenção para aqueles que não são muito assíduos? Quem decide fazê-las? É o chefe de delegação que, sistematicamente, todos os meses, distribui os boletins dos que estão lá, dos que participaram só em 90%, 70% ou menos. E isso é público. O senhor é um deputado francês. Os franceses têm o triste recorde, creio, entre os deputados com menos presenças. Os do PPE não. Pode ser em outros grupos, sim. Há outros países que pecam particularmente pela não presença? Ouça, eu não tenho ideia, mas em cada país deve haver pessoas que participam mais ou menos. Volto sempre aos mesmos 3 ou 4%, mas não mais. Joseph Daul, muito obrigado. Podem fazer as vossas perguntas com o vosso webcam para os próximos convidados no site Euronews.net Europa, Aytolk, e tudo farei para que tenham boas respostas desde o Parlamento Europeu aqui em Bruxelas. Até à próxima edição.